Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga, sou taróloga, estudiosa de energia feminina e hoje a gente vai conversar sobre o que significa e como trabalhar a nossa fala através do útero. Comentei sobre isso com vocês lá no Instagram, sobre a importância da gente se conectar com a energia do útero, do nosso órgão mesmo. Não estou falando aqui de uma energia espiritual, ok? Eu tô falando do órgão que nós temos como mulheres e como que é importante a gente se conectar com ele para conseguir usar a nossa comunicação de uma maneira mais feminina. Quando eu citei isso lá no Instagram, houve meio que uma polêmica, né? Marina, mas o que será isso? Marina está falando de misticismo? Lembrando que eu acho que toda mulher é mística, independente se ela está numa sinagoga, se ela está numa igreja, se ela está num terreiro, se ela está num centro espírita. Para mim, toda mulher tem uma certa mística. Toda mulher está conectada com essa mística dentro de si. A gente vai falar hoje aqui, inclusive tem uma parte científica, e o pessoal que gosta de focar mais na ciência, existe uma base científica porque eu vou conversar com vocês hoje. Mas antes da gente começar, eu queria contar para vocês uma experiência que eu vivi, para a gente poder fazer a introdução e vocês entenderem de onde eu estou vindo com essa conversa, né? Peço a vocês que ignorem os sons estranhos, aleatórios, né? Vocês sabem que eu sempre procuro o momento certo para gravar os vídeos, onde eu consigo um pouco mais de silêncio. Eu não tenho eu não tenho formas de vedar o som. O meu quarto é um quarto bem aberto, né? Tem uma janela para a parte da rua. Então acaba sempre pegando muitos sons da rua, né? Sons de moto, carro, bichinhos latindo, miando. Então eu sempre tento avisar vocês antes, né? Que eu não tenho ali uma parte sonora. Eu sou uma astróloga, eu sou uma estudiosa de energia feminina, eu não sou exatamente uma youtuber, eu não sou excelente nesse papel, quem sabe no futuro. Então eu não tenho um estúdio, eu gravo na minha casa. Então eu peço desculpas pelos sons aleatórios, mas vamos focar no que é mais importante, que é a mensagem. Em 2019, eu tive uma consulta com uma cartomante. Eu nunca tinha ido a uma cartomante. Olha só, a taróloga em 2019 nunca tinha ido a uma cartomante, né? Ela não usava tarô, ela usava cartas comuns. E essa consulta foi marcada para mim pela minha tia. Eu acho que foi pela minha tia, eu não tenho certeza nesse momento. Mas eu não estava bem, gente. Eu estava num momento muito difícil, muito confuso. Eu tinha conhecido uma pessoa, gostei muito dessa pessoa. Um homem, ok? Não foi um relacionamento de amizade, não, foi uma paixão mesmo. E não deu certo, né? E naquela semana, foi a semana em que, porque essa pessoa morava em outro país, eu não tinha condições de estar com essa pessoa, certo? E ele não ia voltar naquele momento. Então, eu tive que abrir mão daquele contato que, apesar de ser muito gostoso, estava me deixando muito instável emocionalmente, né? Uma coisa que estava atrapalhando a minha paz interior e a verdade é que na época eu não estava bem em outros sentidos também. Então, assim, eu não estava legal. Aquela semana eu tinha colocado um ponto final daquilo dentro do meu coração. Foi uma semana difícil porque naquele momento, eu estava passando por esse processo de ter desconectado dessa pessoa, né? E eu tinha chorado a noite inteira naquele dia que eu fui na cartomante. E quando eu sentei para ela jogar as cartas para mim, a gente olhou várias coisas. Enfim, ela era uma mulher muito doce, muito simpática, né? E ela disse para mim: "Nossa, você tem uma calma tão grande." E eu acho que ela era espírita, não, com certeza ela era espírita. E ela disse para mim: "Você tem uma calma tão grande, você tem uma paz tão grande, você traz paz. Eu tô jogando para você e eu tô me sentindo mais calma." É uma coisa interessante. E eu me lembro de pensar: gente, eu tô arrasada. Eu tô destruída emocionalmente, de verdade. Chorei a noite inteira, acordei com o olho inchado. E essa moça tá aqui me dizendo que eu sou uma pessoa muito calma, que eu trouxe paz para ela. Como que eu posso trazer paz para alguém se eu tô me sentindo dessa maneira que eu estou me sentindo, né? E naquele dia eu entendi alguma coisa, eu comecei a entender que talvez exista algum dom aí na minha energia, nessa calma e nessa tranquilidade que eu consigo passar para os outros, até quando eu não estou bem.
certo? Se eu pensar aí em todos os momentos em que eu apresentei trabalho na minha vida, eu me lembro que no curso de comissária, eu tinha muitos amigos comunicativos, né? Aquele povo que fala super para fora, expansivos, mas chegava na hora de se apresentar, de fazer um exercício de apresentação, eles simplesmente ficavam com muita vergonha, e eu, que era muito mais quieta, muito mais tranquila, muito mais fechada, eu acabava tirava de letra, certo? E as pessoas dizem, você parece tão calma, e eu tô me sentindo muito nervosa. Mas quanto mais nervosa eu estou, ou quanto mais magoada eu estou, ou quanto mais amedrontada eu estou, mais calma eu pareço. Aconteceu uma situação também, para continuar esses exemplos, gente, peço desculpas, mas tem um cachorrinho aí no fundo do meu vídeo que vai cantar para vocês o vídeo inteiro, provavelmente. Então, é isso aí. Acho que em 2018, em que houve um tiroteio dentro de um shopping que eu estava, né? Graças a Deus, eu não estava no lugar onde houve o tiroteio, mas houve uma grande comoção, muito medo, né? As donas da loja em que eu estava experimentando um vestido correram para fechar a loja. Eu estava com a minha mãe nesse dia. E eu simplesmente veio uma calma. Eu me lembro de ver todo mundo chorando, todo mundo nervoso. E eu, você tá bem? Começando a conversar com as pessoas. E eu não fiquei nervosa. Eu estava nervosa por dentro, mas quanto mais, como eu falei, quanto mais nervosa eu ficava, mais eu parecia calma. E eu comecei, óbvio, depois dessa situação com a cartomante e de pensar no quanto eu conseguia encontrar um espaço feminino dentro de mim, mesmo nesses momentos em que eu tô com raiva, em que eu tô querendo, às vezes, imprimir uma vontade, comecei a tentar entender o que acontecia comigo, porque se eu conseguir entender o que acontece dentro de mim, quem sabe eu posso ajudar outras mulheres a também alcançarem esse espaço dentro delas. Algo intuitivo para mim, mas eu fui pesquisar e eu entendi que existem maneiras da gente exercitar essa energia, da nossa comunicação principalmente, ou seja, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente usa a nossa voz, e lembrando que linguagem corporal também é linguagem, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso, como que alcançamos como mulheres esse espaço feminino dentro da gente, em que a gente usa o nosso útero para falar e não a nossa mente. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. No primeiro, eu vou usar a minha mente para me comunicar e contar como que foi o meu dia, rapidamente. E no segundo exemplo, eu vou usar o meu útero, ou seja, o meu espaço feminino, para conversar com vocês, para falar como foi o meu dia. Vamos ver o que vocês acham. Hoje, eu acordei mais ou menos às 9 da manhã. O meu pai estava aqui, né? Passou uns dias aqui na casa da minha irmã, final de semana aqui na casa da minha irmã, que é basicamente no mesmo espaço que a minha, né? No mesmo terreno. E eu fui lá ver o meu pai, conversar com o meu pai. A gente também deu uma passada na padaria e eu fiquei um pouco chocada com o preço que tá o queijo. Os preços no Brasil estão um absurdo, né, gente? Mas R$12 em 200 gramas de queijo é demais. E aí depois a gente voltou para casa e assistimos ali um reality show que é o Amor às Cegas, né? O Casamento às Cegas, na verdade. E eu ri muito com algumas situações e também achei muito bacana a maneira como as mulheres, elas tendem a enfatizar muito esse momento do vestido, né? De usar o vestido, de entrar na igreja, no casamento. Para as mulheres, esse ritual parece ser tão importante. Um pouquinho para vocês ali de como que foi a minha manhã, certo? Agora eu vou usar o meu útero, meu espaço feminino, para contar para vocês como é que foi a minha manhã. A primeira coisa que eu senti quando eu acordei hoje foi uma sensação muito gostosa, que foi a de que o meu pai estava aqui, né? Que eu sinto muita saudade dele, às vezes eu sinto vontade de conversar com ele certas coisas, e não é a mesma coisa a gente conversar pelo telefone, por WhatsApp, né? Tem coisas que a gente quer olhar, a gente quer ver, a gente quer, né? Não vai falar através das redes sociais, você quer ter um contato mais íntimo, sentir a outra pessoa. Então eu já acordei com essa sensação maravilhosa de que meu pai estava perto de mim, que eu ia poder abraçar ele, né? Tomar um café da manhã com ele, isso foi muito gostoso. E aí a gente assistiu esse reality show pela manhã.
que foi muito emocionante, e eu senti que todo mundo se emocionou assistindo os momentos em que a celebração do casamento acontecia, porque no momento atual em que a gente está vivendo, momento moderno, vida moderna, né, parece que as mulheres e os homens não dão mais valor ao casamento, e um reality show desse mostra como ainda existem pessoas que dão valor a isso, e como que é especial esse ritual. Se não fosse, por que aquelas mulheres estariam ali, mesmo talvez sabendo que não vai dar certo, porque aquilo ali é uma experiência um pouco, né, fora de esquadro, se você pensar que é uma experiência de um mês no qual você vai encontrar uma pessoa e casar com ela, né, se apaixonar por alguém e se casar com ela, mas mesmo sabendo que talvez não vá dar certo, aquela mulher, aquela experiência de colocar o vestido, de entrar na igreja, né, e de encontrar com o noivo ali, é algo que emociona as famílias, emociona as mulheres. Por que será que acontece dentro da gente como mulher que exige, que pede isso? Por que a gente pede para pertencer a alguém? O que existe dentro do feminino que precisa disso? Né? Então a gente assistindo, eu me emocionei, todo mundo se emocionou. Gente, o que vocês acharam das minhas duas narrativas, de como que foi a minha manhã? Qual foi a diferença que vocês sentiram entre a maneira como eu falei antes e a maneira como eu falei depois? O que eu usei mais nas minhas expressões, na minha maneira de me comunicar com vocês na segunda, que eu não fiz na primeira? Quando nós usamos frases de sentimento, a gente transmite sentimento. Então, quando eu digo que eu sinto, eu estou falando com o meu útero. Quando eu digo que eu sinto, quando eu digo a sensação que eu tive, tem uma expressão em literatura que é show, don't tell. Então, quando na primeira opção para vocês, eu contei para vocês como foi a minha manhã. Na segunda opção, eu mostrei para vocês como foi a minha manhã. Eu fiz talvez vocês virem junto comigo nessa experiência, que é o que acontece quando a gente usa os verbos, o verbo sentir. Você chama a outra pessoa para a empatia, ok? De como foi, como eu me senti. Se eu disser para você como eu me senti, talvez você também sinta aquilo que eu estou sentindo. Isso está muito conectado com a nossa energia feminina. Existe uma palavra específica, científica, para a ideia de que a gente pode se conectar com os nossos órgãos, que é interocepção, ok? Então, segundo a ciência ou esses estudos científicos, nós teríamos como sentir os nossos órgãos e identificar o que está acontecendo com eles. Digamos que seria a arte de habitar o seu corpo, notar as sensações. Um ditado americano que diz assim: a energia vai para onde a sua atenção vai. Então, se você conseguir se concentrar em uma determinada área do seu corpo, será que você tem como ter a sensação daquele órgão? Então, gente, é uma pesquisa que tem, digamos assim, seu apoio científico, ok? Mas você tem que treinar. Não é algo que a gente tem o hábito de fazer. Portanto, eu vou ensinar para vocês aqui um exercício. Por que nós precisamos nos conectar, ou seja, sentir o nosso útero, nos conectar com o útero e usar a energia feminina? Porque o útero é o centro da nossa energia feminina. Eu já falei aqui no canal que nós somos uma máquina humana. Todas as máquinas, elas têm energia, então nós também somos uma energia. Nós também temos energia. Portanto, vibramos alguma coisa, ok? E a energia feminina, o nosso polo feminino, vem diretamente daquilo que nós temos dentro do nosso corpo, que de fato nos torna mulheres, biologicamente falando, que é o útero, o nosso aparelho reprodutor, os ovários, mais especificamente o útero, porque é dali que a gente dá a vida, é ali que a gente dá a vida. É naquele espaço especificamente em que há a criatividade feminina. É por isso que o útero é considerado o centro da energia feminina. E é por isso que você precisa se conectar com ele para vivenciar essa energia de uma maneira que você acabe se expressando, usando as palavras, usando o seu tom de voz e
também a sua linguagem corporal, consequentemente, ok? De uma maneira feminina. Como funciona esse exercício, ok? Você precisa fechar os seus olhos. Então, assim, vamos dizer que você tem... vamos começar assim. Você tem uma apresentação, ou você tem um encontro, ou você tem uma apresentação, que eu quero dizer, uma apresentação de trabalho, ou você vai numa entrevista de trabalho, ou enfim, qualquer coisa que vá acontecer na sua vida que seja importante que você atraia as pessoas, que você cative as pessoas e que você consiga a atenção das pessoas. Porque lutar pela atenção de pessoas, gente, não é algo feminino. Pensem naquela professora que fica gritando e tentando chamar a nossa atenção. Ninguém gosta dela, né? Então, a professora que você gosta é aquela que ela, naturalmente, os alunos parece que param para ouvir o que ela tem a dizer. Isso é energia feminina, tá bom? Não preciso ameaçar ninguém e tá todo mundo ouvindo o que ela tá falando. O que interessa é você fazer isso todos os dias, um pouquinho. E principalmente antes de alguma atividade importante que envolva comunicação. Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser um encontro amoroso, enfim, vocês vão saber aí. O que importa é fazer esse exercício todos os dias e principalmente antes de alguma ocasião importante, certo? Por exemplo, quando eu vou gravar os meus vídeos de energia feminina, muitas vezes eu faço esse exercício antes, porque eu quero estar em uma determinada energia e eu quero estar em uma determinada comunicação com vocês para transmitir aquilo que eu quero, ok? Então vamos lá, o exercício é muito simples. Você vai fechar os seus olhos, tem que fechar os olhos, senão a gente não consegue olhar para dentro. Você vai fechar os seus olhos, você vai relaxar o seu corpo. Para quem aí é muito conectado com música, coloquem músicas que têm frequência feminina no YouTube. Série de músicas com essa vertente no YouTube, na internet, procurem, baixem, ouçam, ok? Ou alguma música instrumental que tenha essa conexão com vocês, que acalmem, porque energia feminina é relaxamento, o contrário da energia masculina, que é tensionar, ok? Então, vamos relaxar. Você vai relaxar, é como uma meditação, ok? Você vai fechar os olhos, você vai relaxar, você vai soltar o seu corpo inteiro, vai soltar os seus braços, vai soltar as suas pernas, descruzar tudo que você puder descruzar aí que tiver cruzado, perna, braço. Por sinal, cruzar os braços nunca para energia feminina, ok, gente? Jamais fica com os braços cruzados assim. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, sentir o couro cabeludo, ok? A gente vai da ponta da cabeça até o nosso útero. Sentir o couro cabeludo, sentir cada fio de cabelo na sua cabeça. Não é fácil? Por isso é um exercício, ok? No início você vai ter muita dificuldade, mas conforme você for fazendo, você vai começar a realmente ter essa sensação, sentir às vezes até o cabelo caindo não, mas você vai sentir o movimento dos fios na sua cabeça quando você mexe a cabeça. Tem uma extra sensibilidade no nosso couro cabeludo que a gente nem faz ideia, porque nós não estamos nos concentrando ali. A atenção é importante. Quando você coloca a sua atenção em uma coisa, aquilo toma vida para você. Então você vai sentir o seu couro cabeludo e você vai descer, vai sentir os seus olhos, os seus cílios, ok? O nariz, a boca. Eu vou ser rápida, esse vídeo ele não é um vídeo de meditação guiada, então é mais para vocês terem uma noção de como funciona esse exercício, que é focar e colocar a sua atenção nas partes do seu corpo. Você vai sentir a sua garganta, ok? Você vai sentir a sua respiração profundamente, ou seja, o seu pulmão, e aí você vai sentir os seus seios. Mulheres, sentir os seios, sentir tudo o que tem aqui. O peso dos nossos seios, o formato dos nossos seios, o mamilo, tudo que está nessa área aqui, você vai ter uma extra sensibilidade nesse momento, até chegar aqui no nosso umbigo. Aí você vai sentir o seu umbigo, vai sentir a sua barriga e você vai começar a sentir o seu útero. O seu útero, os seus ovários. Então, gente, como é que se sente o útero? Geralmente, a mulher ela vai sentir o útero
como essa sensação de força que existe nessa área. Você vai sentir uma pressão, quando você vai entender que você realmente está conseguindo focar a sua atenção e ter a sensação do seu útero quando você sentir um peso, uma pressão ali embaixo, ok? Você pode até sentir uma certa vontade de fazer xixi, faz parte, ok, desse processo, desse exercício, porque você está se conectando com tudo que está nessa área, ok? E essa área, ela tem muita coisa acontecendo ali. Mas o que importa é que nesse momento você vai sentir muito relaxamento. O relaxamento, inclusive, das suas partes, da parte sexual, da parte do canal vaginal, você vai sentir um relaxamento, ok? Seu corpo vai estar relaxado, tudo vai estar relaxado. O que você não pode fazer nesse processo é tensionar, ok? É endurecer, enrijecer. Então, tem que ficar relaxada. Já falei isso para vocês inúmeras vezes. A dança do ventre é uma dança que ajuda muito a mulher a soltar essa área. Por quê, gente? Para além do nosso exercício, você tem que fazer esse exercício todo dia. Não é algo místico, não é algo espiritual necessariamente. É algo físico. Lembrem da base do nosso triângulo da energia feminina. O corpo. Então, é algo corporal que vai trazer para vocês uma determinada energia, uma determinada linguagem corporal, postura, voz, jeito. Vocês não fazem ideia de como o nosso corpo está conectado com tudo. Maneira como a gente fala, maneira como a gente se movimenta. Se você tem problemas na sua coluna, você pode andar assim. Entendem o que eu quero dizer? Tudo está conectado com o nosso corpo. Tive que fazer uma parada e voltei. Você deve ter uma sensação dentro de você de que você está abrindo espaço, ok? Tem um espaço que está se abrindo. Quando a mulher ela recebe, ou quando a mulher ela engravida, ela abre um espaço para uma nova vida. Então, digamos que a nossa energia é justamente a energia de abrir um espaço. E é a energia do relaxamento, volto a dizer. Porque quando você relaxa, você abre algo dentro de você. O masculino é tensão, né? Não precisa explicar, né? O membro masculino, ele tem que endurecer, ele tem que fazer alguma coisa para ele conseguir criar vida, né? Ele tem que agir, ele tem que ir em frente. Por simbologia, gente. Já o feminino não faz nada, o útero não sai do lugar, o útero fica lá, esperando receber, ok? Por isso que o feminino, ele não faz, ele é. E o masculino tem que fazer, porque se não for lá, ficar de prontidão e ir lá, você nunca vai gerar vida. É tão simples, os nossos corpos explicam perfeitamente o que é o feminino e o masculino. Mas é por isso que o útero ele tem essa potencialidade no nosso corpo como mulher de criar essa energia acolhedora, abrir espaço, ok? Por isso que qual o resultado disso para você, desses exercícios de se falar e de usar a sua voz, a sua comunicação com o útero, ou seja, com a sua energia feminina? É você conseguir, talvez, se comunicar melhor, passar melhor as suas ideias, atrair as pessoas até você, sem precisar brigar pela atenção das pessoas, atrair amizades, atrair relacionamentos, sem você precisar ficar dando murros para conseguir aquilo que você quer, ok? Porque, basicamente, tentar agradar, lutar para conquistar, isso não é feminino, isso não é uma energia feminina, ok? Não é uma energia atraente, não é uma energia gostosa da gente sentir, a gente não quer isso nem uma outra pessoa, nem dentro da gente. Me perguntaram no Instagram, uma mulher que fez a esterectomia, eu acho que é assim que se fala, gente, se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir aí, que é a cirurgia para retirar o útero, ok? Para retirar o sistema reprodutor feminino, que é a cirurgia para retirar o útero. Gente, você teve um útero. Então, você precisa visualizar esse espaço dentro de você que continua lá, existiu, ok? Para a maioria das mulheres, antes houve um bebê ali, né? Para a maioria das mulheres houve um momento em que você deu vida. O espaço da energia feminina continua existindo, ok, meus amores? Então, você que fez uma cirurgia para retirada do seu útero, porque, enfim, você teve um problema de saúde e foi necessário, você continua tendo aquele espaço dentro de você. Então, fique tranquila que você também
vai fazer esse exercício, não tem problema nenhum, você vai se conectar com o seu útero também. Você facilmente vai reparar que quando usando a comunicação do seu útero, ou seja, quando você estiver naquele momento, tem muita coisa acontecendo, você vai apresentar um trabalho, você tá nervosa, é hora de fazer o exercício. Essa comunicação, como eu falei para vocês, a voz muda, gente. A sua voz muda. Você vai reparar que a maneira como você age, a maneira como você usa o seu corpo, a maneira como você usa a sua voz, tudo isso muda quando você começa a usar o seu útero para falar e não a sua cabeça. A nossa cabeça, ela é masculina, a nossa energia masculina, ela vive aqui. Então a gente quer ganhar a competição, a gente quer ganhar o argumento. Tem momentos para usar essa comunicação, mas é muito mais importante que a gente use a nossa energia feminina quando em uma situação de convencimento, em uma situação de transmissão de sabedoria, de transmitir conhecimento para outras pessoas. Você não consegue ensinar e enfiar sabedoria na cabeça das pessoas, concorda? Então, quando você quer ensinar alguma coisa, quando você quer transmitir um conhecimento, quando você quer talvez revelar para uma pessoa um pouco mais sobre você, você deve usar a sua comunicação que vem do útero, ou seja, da sua energia feminina. A gente vai usar a nossa energia feminina para manipular as pessoas. Eu uso esse exercício e eu começo a usar o meu útero, né, como uma forma de comunicação. E, gente, literalmente, você vai sentir que a sua voz, a sua maneira de andar, vai vir daqui, olha, e vai subir até aqui em cima. É algo difícil de explicar, mas se você treinar, exercitar, você vai observar, você vai conseguir ter a experiência que eu tô falando aqui. Mas voltando, você vai usar isso para manipular pessoas, né? Então é isso que você quer? Você vai usar essa comunicação para convencer, manipular? Não, gente, não é manipulação, ok? Você não tá, energia feminina nunca é manipular. Quando a gente tenta manipular, ou quando você está tentando controlar, forçar, não é energia feminina, certo? O que a gente realmente deseja ao falar com o nosso útero, ao usar o nosso feminino na nossa comunicação, é melhorar a nossa própria existência, para que a gente não esteja sempre vivendo em constante conflito com as outras pessoas e criando, de certa maneira, espaço na nossa vida para mais amizades, amor, conexões, ok? Não é manipular pessoas. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo, né, estando assim meio complicado, com muitos sons aleatórios, né? E eu tive que parar em alguns momentos, porque eu tô fazendo uma outra coisa aqui, e eu tive que parar em alguns momentos para a gravação. Então peço desculpas aí pela qualidade, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo enorme. Não deixem de fazer o exercício para as meninas que gostam desse conteúdo de energia feminina. Um beijo. A gente se vê no próximo.